Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Com muito orgulho eu posso dizer que eu sou filho de uma costureira. Quando eu entrei na faculdade, alguns rapazes da minha sala riram de mim por isso, porque todos eram bem de vidas e bancados pelos seus pais. Mas o que eles não sabiam é que eu também costurava. Sim, isso mesmo. Eu costurava para ajudar a mamãe nas contas. Como sempre foi apenas eu e minha mãe, nós lutávamos juntos para dar certo. Não havia meu dinheiro ou o dinheiro dela. Tudo que entrava em casa era nosso. Eu percebi que a minha mãe precisava de mim quando ela começou a chorar, assim do nada. E eu, no meu desespero, corri até ela e perguntei o que estava acontecendo. E a mamãe disse que estava com uma dor muito forte no joelho. E eu pedi para ela parar de trabalhar e descansar, mas ela respondeu que não podia e que continuaria mesmo com dor, porque aquele era o nosso ganha-pão. Então eu pedi para ela me ensinar a fazer o serviço, dizendo que eu seria as pernas dela. Mas a minha mãe respondeu que eu era muito pequeno e que aquele trabalho era para gente grande. Mas eu insistia, dizendo que eu poderia ajudar, bastava ela me ensinar. No começo, a minha mãe não deu muita importância porque eu estava apenas com 7 anos. Mas eu insistia todos os dias e sempre que eu chegava da escola, perguntava se aquele seria o dia em que ela me ensinaria a usar a máquina. E mamãe, toda séria, sempre respondia: amanhã eu te ensino, Dari. Mas esse dia parecia não chegar. E eu naquela vontade de aprender logo para ajudá-la e para ela não sentir tanta dor. Mas a mamãe parecia não querer dividir o peso comigo. E como eu nunca fui de desistir dos meus sonhos e desejos, naquela época não foi diferente. Um dia eu cheguei da escola determinado. Tirei o meu uniforme, almocei e fiz as minhas tarefas de casa. Lavei a louça do almoço e fui para a lavanderia, onde a minha mãe trabalhava, e disse a ela que aquele seria o dia em que ela iria me ensinar a costurar. E a minha mãe? A minha mãe, ocupadíssima e atarefada, até reclamou um pouco, dizendo que estava muito ocupada e que eu deveria ir assistir desenhos e parar de incomodá-la. Mas eu respondi determinado que queria aprender a costurar e pedi para que ela tirasse uns minutinhos para me ensinar, ao invés de ficar assistindo desenho. E sabendo que eu era tão teimoso quanto ela, a minha mãe, com seu jeito único, desligou a máquina e tirou tudo que estava em cima da outra que ficava ao lado. Arrumou a agulha, passou a linha e começou a costurar um pedaço de tecido, mandando que eu a observasse. Depois, ela se levantou e mandou eu me sentar e disse para eu fazer igual e ainda deixar a costura reta. E eu, cheio de ousadia, me sentei e pensei: isso vai ser moleza. Mas não foi. Eu demorei um tempo para aprender a deixar exatamente como a mamãe queria. Mas eu aprendi. Passei a ser o parceiro da minha mãe. E como eu era uma criança alta, não tive dificuldades nenhuma para dominar a máquina e consegui passar no teste da mamãe. No começo, ela me dava algumas tarefas para fazer, mas quando viu que eu conseguia lidar com elas, não tinha dó. E às vezes ela virava para mim e dizia que
eu estava muito devagar e que eu não podia me esquecer que tínhamos uma data para entregar. Sabe, por amar tanto a minha mãe, abri mão da minha infância. Deixei de brincar com os meus amigos, de soltar pipa, de jogar bola, porque tudo o que eu queria era vê-la bem, sem dor, sem chorar, porque a minha mãe era tudo para mim. Eu só tinha ela e mais ninguém. O meu pai já havia falecido e os nossos parentes moravam em outra cidade sem contato. Uma vez, eu cheguei da escola e não ouvi o barulho da máquina e percebi que a luz da lavanderia estava apagada. E da cozinha eu comecei a chamar pela minha mãe, mas eu não ouvi resposta. Eu estava assustado, joguei a minha mochila na cadeira e corri para o quarto dela. E quando acendi a luz e a vi deitada chorando de dor, era o seu joelho. Eu, desesperado, me aproximei e perguntei o que ela queria que eu fizesse. E a mamãe pediu apenas para me acalmar, garantindo que logo ficaria bem, e pediu para que eu pegasse o remédio para a dor que ela costumava tomar. E eu fui buscar o remédio, e depois que ela tomou, disse que ficaria apenas alguns minutos ali, e logo se levantaria para continuar o serviço. E como eu já conhecia o processo do trabalho, tomei a grande decisão de me sentar na máquina e começar a trabalhar sem medo. Afinal, como a mamãe sempre dizia, aquele era o nosso ganha-pão. Então eu me sentei na máquina e mandei ver. A minha mãe acabou pegando no sono e quando acordou, eu estava bem adiantado. E ao me ver sentado na máquina trabalhando sem a inspeção dela, ela nem acreditou. E mais espantada ainda ficou quando eu mostrei a qualidade da minha costura. Ela me abraçou tanto, me parabenizou e soltou centenas de elogios. Disse que o trabalho nem parecia ter sido feito por um garoto e que eu estava cada vez melhor. E foi a partir daí que ela passou a confiar em mim. E juntos produzíamos cada vez mais. Quando a minha mãe recebeu o pagamento pelo nosso trabalho em conjunto, ela preparou um envelope e me entregou, dizendo que aquele era o meu pagamento. No entanto, eu recusei. Disse que aquele era o nosso dinheiro e ela poderia usar como achasse melhor, pois com certeza seria bem aproveitado. Sabe, eu nunca quis receber nenhum centavo. E com nós dois trabalhando juntos, finalmente ela conseguiu passar no médico e fazer fisioterapia. E isso foi aliviando a dor que ela sentia no joelho. Bom, quando eu estava na 5ª série, alguns colegas de escola vieram até a minha casa me chamar para jogar bola. E como foi a minha mãe quem os atendeu, os convidou para entrar. E quando eles viram que eu estava sentado atrás de uma máquina de costura, começou o boato na escola de que eu era uma costureira. Era noite e dia e eu sendo incomodado com aquela brincadeira de mau gosto. Mas eu não me incomodava, não me diminuía e nem me fazia me sentir menos homem. Eu nunca comentei com a minha mãe sobre as provocações dos meninos, mas ela descobriu no dia da reunião. E ao chegar em casa, ela perguntou por que eu nunca havia mencionado aquilo. E eu respondi que não via necessidade, pois os garotos não me incomodavam e, sinceramente, a opinião deles não me afetavam em absolutamente nada. E que no final das contas, era sempre eu e ela. E aqueles meninos estariam em suas casas ocupados com as suas
própria vidas e mal se lembrando de nós. E como eu nunca quis um salário, a minha mãe me dava um valor para eu chupar sorvete, comer algum doce. E para mim, aquilo era mais do que o suficiente. Os anos se passaram e eu continuei firme na costura com a minha mãe. Para ser sincero, havia noites em que eu virava a noite costurando, enquanto ela ia descansar um pouco o joelho. Olha, a empresa que nos mandava serviço passou por um período difícil onde os sócios se desentenderam e se estranharam. E isso nos deixou sem trabalho. E para não passarmos por necessidades, eu decidi procurar um emprego. E consegui uma vaga em uma transportadora como estoquista. Foi o que nos salvou porque a empresa só voltou a nos mandar trabalho alguns meses depois. E como eu saía do meu trabalho e ia direto para a faculdade, eu só conseguia ajudar a minha mãe nos finais de semana. E ali a gente produzia muito. Eu acabei conseguindo uma bolsa e entrei para uma faculdade bem conhecida, onde só os filhos de gente rica estudavam. E eu fiz bastante amizade, mas descobri que nem todos eram verdadeiros amigos ao longo do caminho. Na faculdade, eu criei uma grande sintonia com o Marcondes. E éramos como irmãos, inclusive ele me chamava de mano. Um dia ele chegou a ir à minha casa, comeu conosco e a minha mãe até deixou de costurar para fazer sala para ele. E parecia que o Marcondes tinha adorado tudo aquilo. No entanto, no fim das contas, ele espalhou pela faculdade que eu era filho de costureira. E insinuou que a minha mãe mal sabia falar direito. E a minha casa era um muquifo. E quando os comentários começaram a ficar mais intensos do que antes, eu precisei ser forte. Porque uma coisa é você lidar com os comentários de uma criança e outra é lidar com gente grande e malvada. E por isso, todos os dias eu pedi a Deus forças para concluir o meu curso e não discutir com o Marcondes. Eu apenas me afastei e ele percebeu que algo estava diferente e veio falar comigo perguntando o motivo do meu afastamento. E eu fui bem clara ao responder sobre o que ele fez para a nossa amizade chegar àquele ponto. E o Marcondes explicou que não fez nada para me magoar e só comentou com uma pessoa que a minha vida não era tão fácil quanto a deles, tal, e que nunca teve a intenção de me magoar. E implorou para que voltássemos a ser velhos e bons amigos como antes. Mas mesmo eu tendo desculpado, a nossa amizade nunca mais voltou a ser como era. Enfim, nesse meio tempo acabei conhecendo a Alicia e a gente se curtiu de imediato. E eu fui logo falando quem eu era e da onde eu vinha. E ela também falou sobre as suas raízes e no final ficou sendo um segredo só nosso. Levei a Alicia para tomar um café em casa e ela e minha mãe se deram super bem e logo começamos a namorar. E às vezes a minha namorada passava o final de semana em casa, nos ajudando a terminar um serviço. A Alicia tirava os excessos da linha das peças. Meses depois, a Alicia me levou para conhecer os seus pais. E eles gostaram muito de mim. Então, o nosso namoro fluiu muito bem. Na faculdade, os rapazes estavam exagerando, fazendo brincadeiras de mau gosto. E como eu não ligava, eles começaram a atazanar a minha namorada. E uma vez, perguntaram a Alicia o que ela via em mim. E a minha namorada respondeu que via amor, cumplicidade, companheirismo e respeito. Coisas que ela
não via em nenhum deles. E depois disso, as brincadeiras diminuíram. E quando faltava apenas um semestre para eu concluir o curso, a minha mãe me presenteou com um carro. Eu mal podia acreditar, mas ela me disse que era o resultado do meu trabalho, os anos trabalhados duramente, e que aquele presente era mais do que justo. E na cerimônia de formatura, eu fui escolhido para representar a turma e compartilhar algumas palavras. E no meu momento, disse que cresci ao lado de uma mulher extraordinária, a minha mãe, uma costureira, e que não sentia um pingo de vergonha, pelo contrário, tinha e tem orgulho dela e da profissão que ela escolheu. E foi a minha mãe quem me ensinou os valores fundamentais, inclusive a arte da costura. E desde os meus 7 anos aprendemos a trabalhar juntos, pois eu vi a dor da minha mãe. Ela chorava com dor de joelho e mesmo assim não podia se dar ao luxo de parar. Foram dias difíceis e hoje eu olho para trás com gratidão por todas as lições que a minha mãe me ensinou. Por isso, eu não tenho vergonha em dizer a todos vocês aqui presentes, não só a minha mãe é costureira, como eu também sou. E este diploma não é apenas meu, é nosso, minha heroína. E eu fui aplaudido de pé. E no final, quem estava aberto entendeu que não é o que você possui no banco, e sim é o que você possui dentro de você. E isso te torna uma pessoa rica. Alguns anos depois, me casei com a Alicia. Mas antes eu reformei toda a casa da minha mãe exatamente do jeito que ela queria. E em cima, construí a minha casa. Fiz a proposta para a mamãe parar de costurar, mas ela não aceitou. E continuou trabalhando mesmo com os problemas no joelho. Mamãe era muito teimosa. Com Alicia, eu tive 3 meninas, Mariana, Giovana e Rafaela. E a minha filha Giovana, quando fez 14 anos, engravidou, o que me deixou bastante chateada. Poxa, eu queria que a minha filha estudasse e tivesse uma carreira, mas enfim. A Giovana, depois que o Gustavo nasceu, voltou a estudar e não me deu mais nenhum tipo de dor de cabeça. Posso dizer que as minhas filhas são as minhas pedras preciosas. E foi com o meu neto que eu pude viver a minha infância, porque foi ele quem me fez voltar a ser criança. A minha mãe faleceu em 2016 e até hoje sinto muitas saudades porque éramos muito parceiros e eu precisei aprender a seguir em frente sem ela, o que não foi fácil.